Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Esta semana nós vamos abordar um tema que para os mais desavisados pode parecer distante, mas é central para as discussões sobre desenvolvimento sustentável, a felicidade. Até que ponto dá para falar em melhoria socioambiental sem pensar em discutir felicidade dos indivíduos? Qual a relação entre bem-estar e felicidade? Qual o estado do mundo e do Brasil em relação a este tema? E como a tecnologia vem afetando a nossa felicidade. Para debater esse assunto, estamos recebendo hoje a psicanalista Maria Lúcia Homem, professora da FAAP do Núcleo Diversistas da USP, pós-graduada no Colégio Internacional de Filosofia da Universidade de Paris 8. Espero que inclusive tenha dito isso de forma correta. E a psicóloga Lilian Graziano, doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo e especialista em psicologia positiva no Brasil. O bem-estar das pessoas é uma questão central em todas as discussões sobre o desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, uma justificativa para aqueles que defendem um modelo de desenvolvimento atual, desenvolvimentismo atual, que dizem que não tem outra maneira de proporcionar bem-estar às pessoas a não ser permitindo que usemos recursos naturais à exaustão. É só pensar nos automóveis, no ar-condicionado, no excesso do uso de água. Então, eu já começo perguntando para vocês duas, esse método, né, já vem funcionando? Estamos conseguindo ser felizes nesse processo todo pós-industrial do homem desta forma? Lilian, por favor. Difícil. Eu acho que a gente precisa discutir de que felicidade estamos falando, né? Hoje em dia, a felicidade foi um tema que foi apropriado por várias áreas do saber, o que é muito bacana, isso é muito positivo, mas, por outro lado, gera algumas discussões. Então, do ponto de vista econômico, quando se fala de felicidade, está se falando mais de desenvolvimento material, de desenvolvimento econômico, e não propriamente do que a gente pensa em felicidade em termos da questão psicológica, o aspecto emocional da felicidade. A felicidade material e não interna. Então, a felicidade material, ela já não é felicidade, né? Ela poderia ser melhor definida como conforto material, né? Que é importante, é uma dimensão que a gente diria uma dimensão do prazer, traz prazer, mas ela sozinha não vai trazer felicidade, nunca trouxe e nunca vai trazer, ainda que que nós possamos nos desenvolver economicamente, temos muito aí pela frente, coisas que devem ser feitas, certamente isso não vai agregar em termos de felicidade individual. Aliás, os Estados Unidos vive uma situação, como eles pesquisam esse assunto há muito tempo, nos anos 50, inegavelmente, eles eram menos ricos do que são hoje. No entanto, os níveis de felicidade da população são ligeiramente maiores hoje do que eram nos anos 50. O mesmo acontece em países como Inglaterra, Alemanha. Então, essas coisas não são tão, essa correspondência não é tão bionívoca como se faz acreditar pelo discurso dos economistas. E aí, Maria Lúcia? Olha, na verdade, o buraco é muito embaixo, né? Porque, afinal, o que é felicidade? Isso é uma discussão filosófica, sociológica, antropológica, psíquica, antiga, né? Eu gosto de um pensamento, já lá desde os gregos, que tem uma palavra original para a gente, né? Que é algo ligado à eudaimonia. Então, assim, você tem algo do daimon, que é um conceito difícil de você apreender, mas tem algo a ver com algo que te atravessa, um espírito, uma índole, um ímpeto, alguma coisa que te toma e que, se os antigos viam como algo transcendental, a gente vê algo como algo interno hoje, né? Então tem alguma coisa em você que está em sintonia com você mesmo, né? Que está empática. Então, você está em equilíbrio, em harmonia, em diálogo, ao menos, com algo que te é muito profundo, que é algo que te alimenta? É como se a gente pudesse, nos nossos termos hoje, dizer: você está bem dentro de você mesmo? Entende? Uma expressão em francês. Porque você pode estar, aliás, falando em francês, eu falei direitinho a pronúncia. Tá bom. Não, senão assim, fica feio. Mas assim, é uma percepção, talvez, de que se você não está bem com você mesmo, você nem enxerga a própria realidade, porque às vezes você está tão rodeado de coisas interessantes, positivas, que poderiam ou seriam vistos por outras pessoas como uma razão de felicidade, mas você não estando internamente bem, você nem enxerga isso? Então, esse internamente bem constrói o seu ser, constrói o seu olhar. Então, você pode, tanto que você pode ter todos os bens
materiais, sociais, você tem amigos, você tem oportunidades, você tem talentos e alguma coisa que está quebrada, está fissurada, tem um corte, né? Então, essa expressão em francês tem algo com être bien dans sa peau. Então, assim, você está bem dentro da sua própria pele. É alguma coisa por aí, é isso que eu estou tentando pegar, sabe? É como se você tivesse ajustado com algo que fosse do seu cerne, o que pra gente que trabalha com a psicanálise tem a ver com os conteúdos mais profundos e inconscientes de você, que você se apropria. Então, você não é totalmente estranho dentro de você. Então, apesar de a gente não ter domínio racional e pleno do que a gente é, mas a gente vai tendo mais ligação com o nosso próprio desejo. Mas nosso aí a desejo felicidade mais estaria profundo. também sujeita à faixa etária, porque o adolescente, por exemplo, não tem capacidade diante dessa Boa ideia pergunta. de estar, né, feliz com ele mesmo na pele dele, né? Tem a definição que eu estou propondo tem algo a ver com uma maturação possível, tem a ver. Mas sabe que às vezes você pode ter uma ligação mais intuitiva com esse daimon. O termo essência é muito complicado para discutir, mas assim, com alguma coisa que te diz, né, um talento seu. Então a menina de 15 anos, ela pode ter várias crises identitárias, que é próprio da adolescência, profissionais, o que eu vou fazer da minha vida, e o pai e a família querem que ela faça direito e ela gosta de cantar. Então a música tem uma força para ela, tem um sentido, tem uma emoção, ela é afetada por isso, ela tem um afeto radical com aquilo, ela está bem e ela está inteira, sabe? Ela poder estar integrada, está inteira com aquilo e ela canta. Então ela sabe, e se ela consegue bancar aquele saber para o mundo e se contrapor a todas as outras injunções que vêm de fora e que atrapalham, o que vai me dar dinheiro, o que vai me dar segurança, o que vai me dar fama, o que vai me dar o amor imaginário dos meus pais, o que os meus amigos vão pensar, você banca. Isso eu acho que é mais difícil do adolescente e do jovem, saber como articular com as demandas múltiplas do mundo do que uma relação consigo mesmo. Eu acho que a criança, ela é mais autêntica, paradoxalmente, né? Uma criança, ela aprende a mentir. É um aprendizado importante ela saber enganar e saber que tem uma alteridade. Mas no começo ela já fala, não quero. Quero e ponto. Não gosto, Não ou gostei. adoro isso, Sim. eu quero isso. Ou tal pessoa, ela ri, ela é bebê, ela tem meses. Então tem algo intuitivo nosso que já diz o que a gente gosta. O Tarja Branca, o filme, ele nasceu desse desejo de fazer um filme sobre os brincantes da cultura popular, né, dessas manifestações de tradição. Pula a corda, se lembra daquela de pular a corda? Pescava, nadava. Deixei de pular e fiquei gorda. Eu descobri nessa pesquisa que havia um assunto muito mais profundo, absolutamente contemporâneo, latente. A gente está vivendo um mundo cada vez mais doente. Pânico, depressão. Não dá para continuar desse jeito, com essa escassez de tempo, de espaço, de tudo. A vida não é eterno, mas fundo de poço tem mola. Brincar é urgente. Então eu acho que o filme propõe essa reflexão, né? Será que não está na hora da gente quebrar esses paradigmas e tomar um remédio tarja branca? O homem moderno tem muita depressão, o homem moderno tem pânico, o homem moderno tem paranoia, o homem moderno tem as neuroses todas estão muito afloradas, né? A sociedade também precisa encontrar lugares para se inspirar. A gente precisa fazer denúncia, mas também precisa trazer à tona, dar luz, aquilo que é potente. Cultura popular é identidade. É o que você é. Está acontecendo aí, às vezes mais discretamente, não está na mídia, mas tem coisas fortes acontecendo. Não é à toa que o Tarja Branca mostra tanto manifestação popular, porque isso está muito vivo nessas regiões. Esse adulto que consegue encontrar outro adulto e brincar, dançar, cantar, tocar um tambor. E, sobretudo, eu acho que o mérito está
na generosidade dessas pessoas que estão no filme, que abriram seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas reflexões, né, a respeito do que é viver, né? Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, continuaremos debatendo felicidade e bem-estar na era da alegria compulsória e compartilhada. Voltamos já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate a felicidade e o bem-estar. Estamos com a psicanalista Maria Lúcia Homem e a psicóloga Lilian Graziano. Você estava falando agora há pouco da questão do dinheiro. Então, quanto mais temos, mais somos felizes. Mas existe um limite para isso também, né? Porque parece que quanto mais dinheiro você tem, mais felicidade se compra, mas a partir de um certo valor não se fica mais feliz. Sim, exatamente. Mas como é que funciona isso? Os estudos mostram isso, que mantidas as condições de sobrevivência, o que é acrescentado em você financeiramente não te traz uma correspondência em termos de felicidade. Mas eu estou passando ali, só para eu pensar, da classe média à classe alta. Não vai acrescentar. Não vai acrescentar? Não, para nós não vai acrescentar. Não. E mesmo, não precisa ser só da classe média. Tanta gente persegue essa fortuna e rouba, mata, se mata, né? Se mata. Eu queria muito falar em cima dessa fala que a colega trouxe, né? Eu acho que a gente vai encontrar mais pontos de convergência do que de divergência. Quero crer. É muito legal ela ter falado de eudemonia, que é o conceito de Aristóteles de felicidade, que é exatamente esse conceito que a psicologia positiva trabalha, né? E a gente explica o demon, para você ter uma ideia, você falou da questão dos jovens, né? Que eles não conseguiriam entrar em contato com este demon. Então, o que é o demon? Para o grego arcaico, né? Eles tinham, a formação dos jovens acontecia pela paideia, tá? E em que consistia a paideia? Esses jovens eram, a partir dos 7 anos, ensinados a entrar em contato com o seu demon. Tá? O que é o demon para o grego arcaico? O demon é uma espécie de gênio imortal que o grego acreditava que nos habitava, né? Certamente pode ser lido, né, como inconsciente, mas enfim, para o grego era um gênio imortal, que era um emissário dos deuses, e que tinha a função de cutucar você cada vez que você estivesse se desviando do seu caminho. Né? E que caminho é esse? Havia uma premissa básica, os gregos inclusive eram reencarnacionistas. Eles acreditavam que quando a gente nascia, a gente ganhava de presente os talentos dos deuses, né? Os nossos talentos, e não são só talentos, eu vou dançar, eu vou tocar piano, talentos, eu gosto de entender as pessoas, eu gosto de trabalhar com informação, enfim, né? São características que a gente recebe dos deuses e que não recebe gratuitamente, né? Eles acreditavam que os deuses lhes deram esses talentos e que nós todos temos obrigação para com os deuses de entregar esses talentos para o mundo. Então, todo o processo educacional grego, toda a paideia, visava justamente colocar aquela criança, aquele jovem, em contato com este demon. Nossa, mas que responsabilidade social incrível. Alguns chegaram a defender, porque o final da paideia consistia em você defender uma tese na ágora, uma sustentação oral, na qual você diria para os sábios de plantão, quem é você? Não no sentido de, eu sou a Marina, eu trabalho na Band, não. Mas assim, em essência, o que você tem de melhor a oferecer para o mundo? Qual o sentido da sua existência? Qual a contribuição que você vai dar para a polis, tá? A partir dos seus talentos? Então, os sábios ouviriam essa sua sustentação oral, julgariam se ela é autêntica, né? Aliás, uma curiosidade, para o grego, o conceito de prostituição, né, para o grego arcaico, prostituição era você não viver de acordo com a sua essência. Olha só. Né? Então, se não importa, né? Então, se a gente trazer para uma leitura contemporânea, tem um emprego em que eu ganho 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, lindo, sou uma pessoa de sucesso. Você teve que vender a sua essência por conta disso? Então, né? Então, você não vai poder ser feliz no sentido da eudemonia.
Nossa, Lília, mas a sensação é de que nós involuímos em vez de evoluir. Eu vou, na verdade, aproveitar uma cola que eu fiz aqui, porque eu peguei algumas descrições do que é felicidade. Então vamos ao básico, né? Tentar definir o que é a felicidade. Ó, o dicionário Aurélio é bem simples, não gostei muito da definição. Concurso de circunstâncias que causam ventura, sorte, bom êxito. Até aí. Totalmente externo. Para o budismo, que eu gosto bastante, a felicidade é a liberação do sofrimento e do desejo de todas as formas. Mas aí também tem aquelas questões. Se você não tem apego a nada, aonde está o amor? E sem o amor existe a felicidade. Vai um questionamento. O cristianismo é através do amor e da confiança em Deus que somos felizes. Tem aí um vínculo. Maomé, que também me surpreendeu ver essa definição, a caridade e a esperança numa vida após a morte são elementos fundamentais. Esses conceitos eles vêm evoluindo pela história, e aqui tem questões religiosas, obviamente, mas temos pensadores como Karl Marx, tem Freud. Eu queria que vocês falassem um pouco desse conceito, do que vem acontecendo com esses conceitos e se temos alguma definição mais contemporânea aceita, ou continuamos tendo diversos conceitos coexistindo. Aí é interessante, né? Vamos pegar essas duas definições últimas, né? Cristo e Maomé, você vê que elas vão ser atravessadas pela transcendência, né? Então, o que é a felicidade? É você buscar nesta vida se armar e se educar, é quase uma pequena paideia para você ter a sabedoria para atravessar o vale de lágrimas, que é esta existência mortal, para você atingir uma existência tranquila após um julgamento. É você se preparar para um julgamento, para o apocalipse, para conquistar algo que vem depois. Vamos dizer... É uma negociata, né? Se você não fizer direitinho, você não recebe ali. Tudo é negociata, e ela é uma negociata que está suportando o pagamento que vai vir no futuro. Não é muito a lógica contemporânea, pelo contrário. O budismo também... Vamos dizer que ele não cabe no nosso mundo, porque o capital, né, o capitalismo consumista, ele é movido basicamente pelo desejo, né? Sim. É a ligação sujeito-objeto, sujeito-mercadoria, e está tão alto isso que o próprio sujeito é fetichizado, objetificado, ele próprio é mercadoria, enfim. Toda uma discussão que eu acho que a gente não vai ter como escapar hoje, aqui, inclusive. Mas, assim, faz sentido você alcançar ou desejar o não desejo, né? Entende? A lógica budista, em última instância, é você chegar, eu quero, apego a nada, né? Eu quero, o que eu mais quero é não querer. É não querer. Entende? O meu desejo é não desejar. Então está embutido, você minimiza todos os desejos em nome de um grande desejo de ficar zen. Paradoxo. Então, assim, é um paradoxo em termos, primeiro problema, e segundo problema, é muito dissociado na nossa cultura, que é toda ela movida por um desejo insano. Eu até concordo que é um delírio coletivo, cada era tem suas pequenas construções. Eu acho que um delírio coletivo nosso é acreditar que essa busca insana do reconhecimento é um problema profundo nosso, né? Você vai construindo um eu maravilhoso e hipernarcísico e fálico, uma aura de si mesmo, não é? Uma lógica narcísica que a gente vive, se circula e vai na exibição da felicidade ao público. Então, a relação com a coisa pública, ela está muito problemática. Enfim, o Brasil, a história, a corrupção tem a ver também com isso. O que a gente publiciza é um campo privado, né? O que a gente está sabendo muito bem não é exatamente as regras da Câmara, Senado, voto distrital, misto, como é que é. A gente sabe bem que eu fui na balada e que está aqui como é que eu me diverti, eu fui comer e está aqui o que eu comi. Então a gente faz uma hiperpublicização da nossa vida privada, né? E diz que fazer isso de uma maneira maravilhada né, é um delírio coletivo, não é? Concorda comigo? Sim, você ficar fazendo propaganda da sua própria felicidade continuamente, fazendo um valor de mercado do eu, de um eu imaginário, fictício, é loucura. Né? E um delírio acoplado a isso é supor que a relação do sujeito com essas várias coisas que ele tem ou que ele experiencia, é isso que lhe traria essa relação profunda consigo mesmo, com a sua
essência, com seu desejo, como diríamos nós, né? Com algo do seu ser, do seu talento, do seu daimon, enfim. Né? E a gente fala, não, deixa eu comprar a bolsa tal. Poxa, não estou tão feliz como eu devia estar depois de pagar 10 paus numa bolsa. Eu acho que ela tem que ser melhor, acho que ela tem que custar 15. Acho que o problema é o objeto, o problema é esse objeto, e você vai na série de objetos. Pra gente, eu acho que ela está falando de questões super importantes, essa exteriorização da felicidade, isso dá pano para manga, a gente já estava conversando sobre isso até antes. Mas antes da gente entrar nessa seara, eu queria falar do conceito de felicidade com o qual eu trabalho. Então, pera um pouquinho. Afinal de contas, eu fiz uma tese de doutorado sobre isso. Eu quero te dar um tempo adequado para falar sobre isso e depois eu vou trazer um brinquedinho à tona, porque ele sempre faz parte, dá para sair de bloco quase tirando uma selfie aqui da gente, porque isso faz parte da busca da felicidade. Então a gente vai para o nosso intervalo e na volta nós vamos continuar debatendo a felicidade, bem-estar na era da alegria compulsória e compartilhada. Voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate a felicidade e o bem-estar. Estamos com a psicanalista Maria Lúcia Homem e a psicóloga Lilian Graziano. No último bloco nós estávamos tentando definir a felicidade, a Maria Lúcia já tinha comentado. Lilian, eu queria saber qual é a sua definição ou a definição que temos mais comumente na nossa era. Não é a minha definição, né? É a definição da ciência. Então, por meio da psicologia positiva, hoje, a ciência tem voltado o seu olhar para temas como felicidade, né? E para que isso seja possível, a gente precisa ter um conceito objetivo com o qual se possa, a partir dele, que a gente possa fazer ciência, né? E a gente tem esse conceito, chama-se bem-estar subjetivo, tá? Quer dizer, o nome científico de felicidade é bem-estar subjetivo. Então, o que é o bem-estar subjetivo? Primeiro de tudo, é uma avaliação que o sujeito faz acerca da vida dele. Então, primeira coisa que nós temos aí, aquela conversa de boteco, felicidade são momentos. Não, não são momentos, né? É uma coleção de momentos, porque o conceito, pelo menos este conceito de felicidade, é o que trabalha com a avaliação que você faz, um balanço que você faz da sua vida, tá? Então, seria um estado, não, estar feliz. O estado, ele é pontual. Então, a alegria é pontual, tá. A felicidade não. Tá. Tá? Você avalia a sua vida e nessa avaliação, essa avaliação inclui o quê? Experiências emocionais agradáveis, baixos índices de humores negativos e alta satisfação em relação à sua vida. O que eu gosto de chamar a atenção sobre esta definição? Primeiro, que é um balanço, não é um momento, tá? É uma coleção deles, tá? E segundo, olha que coisa mais linda. No próprio conceito de felicidade, está implícito que continuará acontecendo as emoções negativas. Quando eu falo baixos índices de humores negativos, eles estão ali. Né, eu salvo todo mundo. Né? A ciência salva. Por quê? Tudo bem eu estar de bom humor hoje. Porque ninguém está dizendo que você ser feliz significa que você tem que atingir a iluminação, o estado búdico, ou ficar eba-eba o tempo inteiro, né, como se fosse animador de resort. Então, não! Você vai continuar ficando triste, você vai continuar, eventualmente, ficar deprimido. Até porque isso são respostas absolutamente funcionais. Né? Você perdeu o emprego, você não vai ficar deprimido, você não vai ficar com medo de não conseguir um outro emprego. Quer dizer, né? Seria patológico, seria um problema do ponto de vista emocional se você perde um ente querido e continua, né? Aí seria um problema. Então, eu acho que quando a gente trabalha... É muito interessante, porque desde que eu fiz o meu doutorado sobre esse assunto, todo mundo pergunta, né? Você está fazendo doutorado sobre o que é? Quando eu falava, né, que era sobre felicidade, as pessoas me olhavam e falavam assim, mas é tese de doutorado mesmo sobre esse tema, né? Porque é como se para ser sério, para ser acadêmico, não podia falar de felicidade, né? Então, uma coisa que é legal é que quando eu falo sobre o meu tema de pesquisa, todo mundo se interessa. Não importa se o cara é engenheiro, astronauta, psicólogo, né? Todo mundo se interessa. Mas o grande problema qual é? Todo mundo já traz a sua definição. Então, às vezes, eu estou falando de uma coisa que a pessoa está entendendo outra, porque ela parte de uma outra premissa. Por exemplo, de que felicidade é iluminação. Né? Então,
Aí a gente não vai conseguir conversar nunca, porque não é disso que eu estou falando. Então, eu trabalho com esse conceito da ciência, que é um conceito que eu acho mais factível, né? Um conceito mais, talvez menos magnânimo, como a iluminação, mas ele é mais possível. Né? Então eu acho que esse conceito acadêmico tem que ser divulgado para as pessoas em geral, porque qual é a coisa muito perniciosa? O que é muito pernicioso é a pessoa achar o seguinte: é impossível eu estar sempre no oba-oba, então felicidade não existe, então eu não preciso fazer, eu não posso fazer nada, eu não preciso fazer nada para ser mais feliz. Eu já recebi no meu consultório uma pessoa, esse caso eu sempre conto porque foi um caso assim emblemático. A pessoa veio e começou a me dizer assim, que ela sofria muito com uma depressão já por 5 anos. E realmente, até o não verbal dela, ela era toda arcada, toda, sabe? Uma pessoa muito, muito comprometida. Não era uma depressãozinha. Uma depressão que a impedia, às vezes, de tomar banho, que tinha que ter ajuda para tomar banho. Era uma depressão severa, que a gente chama. E ela dizendo que ela já há 5 anos tratava daquela depressão, e eu já imediatamente imaginando, poxa, essa pessoa vai ter que, inclusive, fazer um acompanhamento psiquiátrico, vai ter que entrar com uma medicação, etc. Ela me fala, mas faz 5 anos que eu faço acompanhamento psiquiátrico, tomo um remédio com o doutor fulano de tal, bam, bacana, adoro ele. Falei, então é isso, tá faltando o quê? Um processo de psicoterapia para fazer um tratamento multidisciplinar, trazer resultados, né, como mostram as pesquisas, etc. Aí ela vira e fala assim, também já faço terapia, né, tô fazendo terapia com uma terapeuta ótima, adoro o trabalho e tal. Tava fazendo o quê com você? Pois é, foi o que eu perguntei. Eu falei, olha, desculpa, eu não quero ser indelicada, né? Eu falei, mas se você tá feliz, você tá satisfeita com os profissionais que te atendem, desculpa, mas por que você veio me procurar, né? Aí ela falou assim, doutora Lilian, que eu ouvi uma entrevista sua, e a senhora defendeu uma tese de doutorado sobre felicidade, né? Eu falei, sim. Aí ela falou assim, olha, sabe o que é? É que eu vivo falando para minha terapeuta que o que eu mais queria na vida é ser feliz. E ela disse para mim que felicidade não existe. Então eu vim aqui só para perguntar para a senhora, felicidade existe? Você tá brincando. Lilian do céu. Então, assim, eu acho um problema de saúde pública as pessoas não entenderem qual é o conceito de felicidade que a ciência advoga. Porque daí elas largam mão. O programa desta semana vai ficando por aqui, mas na semana que vem nós vamos continuar essa conversa. Eu agradeço a presença das nossas 2 convidadas, a psicanalista Maria Lúcia Homem e a psicóloga Lilian Graziano. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou Marina Machado. Até o próximo programa.